Olá de novo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Game Masters, a nossa série exclusiva dedicada aos maiores game designers de todos os tempos e que nesta primeira temporada é dedicada a Alex Randolph. Bem, um dos anos que importa também falar na vida de Alex é o de 1962 e aí entra em jogo uma outra personagem muito importante no universo de Alex, que é o grande seu amigo Sid Sexton, um outro game designer americano muito conhecido e autor de grandes sucessos como Acquire ou o nosso já conhecido Can't Stop. Bem, então o que aconteceu foi que em 1962 Alex e Sid trabalhavam numa empresa que ainda hoje existe, a 3M, Minnesota Mining and Manufacturing, uma empresa que está aliás cotada na revista de Fortune como uma das 500 mais lucrativas do mundo. E esta é uma empresa que fabricava na altura vários produtos, fita de gravação, etiquetas, fita adesiva, e o que aconteceu foi proposto no fundo aos funcionários que trouxessem novas ideias para se lançarem novos produtos, sobretudo para consumidores de gama média alta. E então foi lançado neste caso por Alex e Sid, uma nova linha de produtos que são precisamente os jogos de tabuleiro e as caixas de jogos de tabuleiro. E por isso foi um elemento, podemos mesmo dizer que foi nesta altura que começou a surgir uma moderna caixa de jogos de tabuleiro, através desta empresa também e do trabalho de Alex e Sid. Interessante, não é? Bem, hoje então vamos falar-vos de mais um jogo de Alex. Neste caso aqui é um jogo, aliás, que prova também como as caixas de tabuleiro dos jogos foram evoluindo ao longo do tempo. O jogo que vamos falar foi publicado inicialmente em 1994 e chama-se Warm Up. E nesta corrida de lagartas, como vão poder ver, existe uma mecânica de jogo muito conhecida de Alex, já vimos no outro episódio. Vamos ver se serão capazes de a identificar. Esperemos que sim. Até já. Ora bem, sejam então aqui bem-vindos à apresentação do Warm Up, esta corrida de vermes do nosso grande Alex Randolph. Vocês veem aqui no fundo a caixa de jogo e aqui de facto uma imagem do próprio do autor. Vemos aqui por trás com o fundo da cidade de Veneza, como temos vindo a ver nos episódios. Bem, como é que funciona este jogo? É extremamente simples. Nós estamos aqui a fazer uma simulação de uma partida para 3 jogadores. Cada jogador tem então uma minhoca, que vocês veem que é composto no fundo por estas pequenas peças de madeira, muito interessantes. E são ao todo 7 peças e então os jogadores fazem uma linha com a sua minhoca, no fundo criando aqui com estas peças. Esta é a linha de partida, então vai haver uma corrida que o objetivo é chegar aqui. O interessante logo do jogo é que são os jogadores que definem o espaço de jogo. Nós podemos pôr a linha de meta muito mais para a frente, mais para o lado, por isso são os jogadores que criam o seu espaço de jogo. E depois cada jogador tem também um conjunto de fichas, que vocês podem ver aqui, em termos de número, que tem, no fundo tem a sua cor, e depois tem números, vai de 4 a 7. 4, 5, 6, 7 e depois tem um X. Pronto, para que é que serve estas fichas? Então, nós vamos aqui virá-las. O que acontece é que os jogadores, um pouco à semelhança de um outro jogo muito famoso de Alex Randolph, Olzerkaya, o que os jogadores vão no fundo fazer é tentar fazer avançar a sua minhoca. Mas para fazer avançar a minhoca há aqui um pormenor relacionado com a ficha que se vai escolher. Os jogadores têm todas as mesmas fichas, como vocês viram. O que acontece no turno de jogo é que cada jogador escolhe uma ficha. Claro que aqui o jogador pensa, nós vamos apenas sortear para ver como é que funciona. Cada jogador escolhe uma ficha e revelam todos a ficha ao mesmo tempo. E depois o que acontece, vocês aqui neste caso, por exemplo, têm dois jogadores, tivemos este resultado, aqui, 2x e um 6. E o que acontece é que se só apenas os jogadores que tiverem números ou tiverem uma ficha única, com valores únicos, é que avança. Neste caso, por exemplo, dois jogadores tiveram o X, já vamos explicar o que é que quer dizer, e só um é que teve o 6. Por isso só o jogador que teve o 6 é que avança. O que significa que o jogador o que vai ter de fazer é ir avançando, pode no fundo pegar, normalmente quando se vai para a frente, vai pegar na última minhoca e pô-la à frente e faz isto 6 vezes. Por isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que o jogador pode-se colocar onde quiser e na sua movimentação da minhoca pode começar a complicar o jogo dos adversários, tentando bloqueá-los, por exemplo, e obrigando-os a fazer uma volta maior, porque a movimentação das minhocas é sempre desta forma, é sempre de trás para a frente, se quiser avançar, em alguns casos poderá ter necessidade de recuar também. Então para que é que serve o X? O X tem duas possibilidades. Se for jogado de forma única, um jogador pode avançar qualquer número que não esteja nas seleções dos outros jogadores. Vamos, por exemplo, imaginar, este aqui era do vermelho e este aqui era do amarelo. Vamos imaginar, por exemplo, que o jogador amarelo tinha escolhido o 7 e o jogador vermelho o 5, por exemplo. Então o que acontecia, olhando aqui para esta situação, o que acontecia é que aqui o jogador verde podia escolher ou o 4 ou o 6, neste caso o 6 para poder avançar mais. Por isso podia escolher qualquer número que não tivesse sido escolhido pelos outros jogadores. Ou, em alternativa, o jogador pode antes mudar a linha de meta. Significa que ele pode pegar aqui, por exemplo, numa das partes da linha de meta e alterar a sua configuração. Pode, por exemplo, pôr a linha de meta assim, o que vai obrigar a um percurso da minhoca completamente diferente. Por isso, jogar o X pode ter aqui uma vantagem em alguns momentos para o jogador poder, sobretudo se os seus adversários estiverem quase a cruzar a linha da meta, que é a condição de vitória, é precisamente tocar aqui na linha de meta.
Por isso o elemento fundamental aqui do jogo é este. Se houver números iguais, os jogadores não avançam. Por exemplo, se nós tivéssemos, olhando aqui nesta situação, 2 sets, por exemplo, aqui o jogador verde com 7, o jogador amarelo também com 7 e aqui o jogador vermelho, por exemplo, com 5, se tivéssemos algo deste género, o que tinha de acontecer é que os jogadores que têm no fundo o 7 não avançavam e só avançava o jogador 5. É preciso ter valores individuais, únicos, digamos assim, no jogo. E assim que se avança, o jogador que toca a primeira meta, na linha de meta, vence. E assim, então, o warm-up. Ora bem, então, o que acharam desta corrida de lagartas? Se viram episódios anteriores desta nossa série, certamente terão reconhecido então um elemento de uma mecânica de jogo muito característica de Alex, que é esta questão das apostas simultâneas, ou seja, cada jogador aposta um número e consoante o resultado isso terá uma determinada consequência. Neste caso, a questão de haver números iguais, fazer com que os jogadores não possam progredir, mas sim os outros jogadores, faz com que em cada ronda os jogadores pensem muito bem que número vão apostar, de forma a poderem progredir. E para além disso, a progressão das lagartas, como depende, também pode ser comprometida com a progressão das outras lagartas, dos outros jogadores. Isso também é um elemento muito interessante que dá aqui um prazer diferente a jogar este warm-up. Bem, por hoje ficamos por aqui, esperemos que tenham gostado. Voltem então connosco no nosso próximo episódio. Até à próxima.